As tensões no Oriente Médio se escalaram e corre o risco agora, nesse momento, de puxar diversas nações na região para uma guerra regional de fato. Sabemos a importância que tem o Oriente Médio para todo mundo, seja em questão de economia, de estabilidade política, geopolítica e principalmente no controle tanto político e econômico de diversas nações em todo o mundo. Então eu trago aqui algumas questões importantes para tratarmos a partir desse momento e eu já lanço uma pergunta a vocês. Vocês acreditam que uma guerra regional ela é inevitável no Oriente Médio? Posso confirmar que eu não sei, tá? Mas estão acontecendo agora, nesse momento, inúmeras situações que estão empurrando a já instável e frágil região do Oriente Médio para um possível rompimento da normalidade a nível bélico que pode ou não envolver todos os organismos e nações da costa, desde a costa leste do Mediterrâneo até a região do Golfo Pérsico, onde mais de 30% de todos os recursos energéticos em todo o mundo passam por essa região, passam pelo Golfo Pérsico, principalmente no Golfo, no Estreito de Hormuz. Então é uma região muito instável e que qualquer desdobramento a nível bélico em qualquer região do Oriente pode confluir exatamente para uma instabilidade nessa região. E com a certeira ofensiva que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o grupo terrorista e também o Irã se sentem quase que obrigados a iniciarem de fato ataques contra Israel e uma guerra de retaliação contra os israelenses, mas como o sangue está fervendo e o sangue está quente, eles não estão enxergando as consequências, observando as consequências, os custos de fato que isso pode gerar para a própria existência dessas nações, desses organismos. Um organismo não estatal como o Hezbollah, um grupo terrorista, e o grupo estatal como o Irã, a nação Irã, que prometeu vingar a morte de Ismail Haniyeh, o líder também do Hamas, chefe do Hamas que foi morto em Teherã meses atrás, pelo braço armado, braço de inteligência de Israel, que é o Mossad, que implantou um dispositivo explosivo em seu quarto enquanto ele fazia uma visita a Teherã para a posse do presidente iraniano Massoud. Então, o ataque aconteceu, explodiu e matou Haniyeh. Então, essa vingança, esse ar de vingança do Irã, não necessariamente é por conta da pessoa Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas, mas porque esse evento ocorreu de fato dentro da capital, uma das cidades mais importantes do Irã, a capital Teherã, que era o centro das questões políticas, econômicas, sociais e também era obrigação do próprio Ayatollah Ali Khamenei e também da Força Quds, das forças ali revolucionárias, protegerem de fato Ismail Haniyeh, o que não aconteceu. Falharam nessa inteligência e falharam na proteção. Então sai líder, sai Haniyeh, entra outro membro que vai liderar o Hamas, sai Nasrallah, entra outro líder que vai substituir o Nasrallah no Hezbollah, que é o seu primo. E assim vai ocorrendo esse jogo de troca de cadeira nas lideranças dos grupos terroristas, onde eles perdem e conseguem novos comandantes por conta desses ataques direcionados de Israel. E isso afastou praticamente para sempre qualquer possibilidade de uma trégua imediata ou médio prazo entre os palestinos e os israelenses para cessarem essa guerra que está acontecendo em Gaza, e que também os Estados Unidos prometeram ao Irã essa questão de trazer um cessar-fogo, uma paz, uma estabilidade em um acordo sob condições do próprio Hamas, e também em reduzir as sanções econômicas impostas ao Irã desde que assumiu essa alavancada no programa nuclear do país, onde busca desenvolver a sua primeira bomba atômica, que
segundo as informações, possui capacidade para desenvolver dezenas e dezenas de bombas nucleares nesse momento, porque já tem material físsil suficiente para isso. Então, os Estados Unidos prometeram, não conseguiram realizar esses acordos com o Irã, e o Irã, que havia prometido não retalhar naquele momento Israel, sob a promessa dos Estados Unidos conseguirem, de fato, esses tópicos de acordos, mas o Irã não entendeu que isso era apenas uma gordura de um tempo para dar aos israelenses e aos americanos a possibilidade de se armarem ainda mais, dar tempo de tropas chegarem na região e dar tempo para Israel começar a aumentar a sua força militar para assim enfrentar uma possibilidade de uma retaliação do Irã, que falou recentemente, após a morte, por exemplo, de Nasrallah, que vai retaliar a qualquer momento Israel. E as informações da inteligência, tanto de Israel dos americanos, disseram que deve acontecer de fato uma retaliação nas próximas horas ou nos próximos dias, não sabemos, é claro. Então as tensões se elevaram e os sinais de uma invasão terrestre de Israel sobre o sul do Líbano já estava sendo documentada, já estava tendo as suas formas já bem definidas e estava aumentando exponencialmente essas possibilidades de realmente Israel adentrar para o coração ali do sul do Líbano. E no início, então, da noite de segunda-feira, pelo horário de Tel Aviv, pelo horário israelense, caças F-15, outros caças e também artilharias passaram a penetrar para o interior do território libanês, fazendo ali alguns avanços de supressão para as tropas israelenses entrarem, furarem a fronteira do Líbano e assim buscar pontos específicos e estratégicos para ancorar um comando, postos de comando, postos militares e assim estabelecer regiões seguras para, com o tempo, entrarem ainda mais a fundo para o interior do Líbano, estabelecendo áreas seguras, ausentes de terroristas, ausência de armas dos terroristas, para assim estabelecerem uma zona ali na região, para assim estabelecerem um corredor de penetração e aos poucos aumentarem as suas ofensivas terrestres. Então, logo no início da noite, foi documentado diversos disparos, tanto de bombardeios aéreos, quanto também de dezenas de tiros de artilharia de 155 milímetros de Israel, abrindo um espaço importante para a entrada de tropas e veículos de Israel dentro do sul do Líbano, após mais de 24 anos, quando as tropas israelenses de fato saíram definitivamente do sul libanês, lá em 2000, após um conflito de 18 anos que começou na década de 80 e acabou em 2000, que surgiram tréguas e demarcações territoriais, inclusive a própria fronteira do Líbano, e novos problemas para Israel resolver, que então foi obrigado a invadir novamente a região ao sul do Líbano, marcando novamente o retorno das tropas israelenses dentro do território libanês, vamos deixar bem claro aqui, contra os terroristas do Hezbollah. E eu vou explicar detalhadamente, então, quais os objetivos hoje de Israel neste momento, e destaco, é claro, alguns tópicos que eu avaliei e analisei diante disso tudo, que está acontecendo de forma muito rápida, mas são pontos importantes que isso marca, de fato, toda a estratégia política, a estratégia de guerra israelense. Não é à toa que nos últimos meses Israel vem alertando sobre diversas violações cometidas pelo Hezbollah a nível de resolução das Nações Unidas. E isso mostra que um cessar-fogo lá de 2006 não foi respeitado pelo próprio Hezbollah, ressurgindo uma outra situação de guerra entre eles,
com tropas israelenses dentro do Líbano. Então, eu trago aqui um primeiro ponto que eu observo de uma análise mais aprofundada desta invasão israelense, é que Israel deve, então, aproveitar essa ausência da liderança mais forte a nível geral e comando também a quase todas as frentes possíveis os terroristas do Hezbollah, que tiveram praticamente todos os comandantes mortos pelos últimos ataques de Israel, principalmente no subúrbio de Beirute, na região sul, na sexta-feira à noite, no começo da noite. Então, comandantes, por exemplo, especializados em foguetes, em mísseis e até mesmo drones foram mortos. Comandantes sêniores, especialistas e subcomandantes também foram mortos, que eram especializados em artilharia, em sabotagem. Outros também experientes, treinadores e terroristas, foram também mortos por ataques de bombardeios de Israel. E aqueles também que detinham conhecimento dos esconderijos e armazéns de foguetes, e até mesmo aqueles que já tinham conhecimento e informações dos próximos carregamentos de mísseis e outros artefatos bélicos vindos do Irã e também da Síria, foram mortos. E isso dá o quê? Como se fosse um vácuo na liderança do Hezbollah, onde os soldados subordinados ou de baixa patente, vamos dizer assim, eles não possuem conhecimento de interoperabilidade, eles não possuem conhecimento de comunicação, por exemplo, com o Irã, não tem ainda uma ponte de confiança de comunicação com os persas, com os sírios, a ponto de receberem e a ponto de negociarem também armas para se reorganizarem e assim montarem novas lideranças para enfrentarem Israel. Isso significa então que dezenas de milhares de terroristas do Hezbollah, por exemplo, estão sem comando. E esta janela de oportunidade, ela precisa ser aproveitada por Israel e está sendo nesse momento aproveitada por Israel, que sabe das dificuldades do grupo terrorista que nem mesmo consegue estabelecer um meio de comunicação seguro entre eles. Os pagers foram explodidos, walkie-talkies foram explodidos, meios de internet, telefone, smartphones, eles têm medo de utilizar pelo risco de Israel interceptar as suas posições, e dessas consequências eles não têm capacidade, muito menos para planejar um ataque ou até mesmo planejar a própria defesa. Um outro tópico interessante que eu destaco aqui sobre Israel, essa invasão, é que a frágil região de conflito já forçou anteriormente, meses atrás, dezenas e milhares de pessoas, tanto de Israel quanto do Líbano, pessoas inocentes, a saírem de suas casas, abandonarem suas casas, buscarem uma posição mais segura para se proteger desses ataques que vêm tanto de Israel quanto do Hezbollah, e também não servirem de escudo para esses grupos terroristas que utilizam esses inocentes como tanto massa de manobra como escudo para se protegerem dos ataques de Israel, os ataques defensivos de Israel em toda a fronteira que se estende ali mais de 70 quilômetros entre as duas partes. E outra análise que observa é que Israel busca o cumprimento da resolução 1701 da ONU. Era esse o tópico, essa análise que eu queria chegar e explicar detalhadamente o que é essa resolução e qual a sua importância neste momento. Na região sul do Líbano, que é uma região bem extensa, de norte a sul, por exemplo, e de oeste e a leste é um pouco mais reduzido, em torno de 70 a 80 quilômetros de extensão. Existe um rio chamado Rio Litani, que é a principal fonte de água na região porção sul do Líbano e é a maior fonte, ou melhor, é o maior rio em extensão propriamente do Líbano e corre por cerca de 177 quilômetros da porção mais ao leste do Líbano e desemboca na região do Mar Mediterrâneo, onde tem ali um cruzamento, passa por diversas cidades
aprofunda mais ao sul do Líbano, sobe e assim ele vai em direção ao Mediterrâneo. É um rio que forma uma espécie de uma divisão muito natural, que deixa a região, a paisagem muito diversificada e muito bonita, de fato, que a ONU utilizou lá em 2006, quando houve aquela escaramuça, aquele conflito breve entre os terroristas do Hezbollah contra Israel, onde os terroristas desrespeitaram o cessar-fogo imposto lá no ano de 2000. Então eles criaram essa resolução 1701, que foi aprovada pelos membros e que estabelece o fim, na época, estabeleceu o fim lá em 2006, o fim da guerra, o fim desse conflito entre Israel e os terroristas do Líbano, não somente o Hezbollah, mas outros grupos armados da região, sejam grupos de criminosos organizados e entre outras espécies, nessa faixa de terra e também de espaço aéreo desse rio Litani até as fronteiras norte-israelenses. Então percebemos imediatamente que essa resolução ela estava impondo limites de terras, de uma zona tampão, de uma zona segura, onde não poderia ter o quê? Tanto tropas paramilitares, quanto também, que não são regulares, quanto também tropas terroristas, como o Hezbollah e outros grupos armados, e muito menos, vamos destacar aqui, tropas israelenses. Primeiro, que é um país com sua delimitação constitucionalmente reconhecida pelo próprio país e internacionalmente, pela própria ONU. Então, não poderia ter nem paramilitares terroristas, nem também Israel dentro dessa zona segura. E somente ficaria nessa região segura as tropas oficiais das Forças Armadas do Líbano e a tropa de paz que foi criada, instaurada para ficar nessa região, que é a UNIFIL, que é coordenada e gerenciada pela ONU. Então, nesta lógica, o rio Litani atuaria, de fato, como uma demarcação para uma zona tampão de norte a sul ou de sul a norte até o rio Litani, entre o Hezbollah e Israel. E assim, por conta dessa resolução lá em 2006, um cessar-fogo foi instaurado, mas dias depois que essa resolução ela foi aprovada e entrou em acordo de ambas as partes e todas as tropas israelenses se retirarem de fato das terras do Líbano ao sul, o Hezbollah e outros grupos armados permaneceram e reiniciaram os ataques contra Israel ao longo dos próximos anos. Então, eles não cumpriram essas obrigações internacionais. Então, as narrativas em torno disso, de que eles estão protegendo a sociedade libanesa contra Israel, que eles são os guardiões dos libaneses, não cola, não pega bem, porque eles não são os guardiões e eles não são povos ou grupos armados do bem. São grupos terroristas, de fato, que buscaram permanecer numa zona em que não era para ser permanecida, onde somente tropas regulares do Líbano e também da ONU deveriam permanecer. Com esta invasão imediata de Israel, através de uma operação que ela vai ser em fases, não somente entrar sem objetivo nenhum, não, ela é em fases, com objetivos. E Israel busca então o retorno desta resolução para que ela seja cumprida pelos terroristas e também pelo governo libanês, que precisa forçar a retirada desses grupos terroristas e do Hezbollah, que já dominaram o parlamento, a presidência e também o judiciário. Então é por isso que Israel quer abrir uma zona tampão, uma zona segura, que vai se estender mais ou menos de 20 a 25 quilômetros da sua fronteira ao norte até a região do rio Litani. Para mim, esse é o maior objetivo de Israel. Ele busca restabelecer essa zona tampão, essa zona segura, através da resolução 1701, protocolada e aprovada pela própria ONU, que deveria ser respeitada por todos.
e que a própria ONU e o Líbano falharam em mantê-la segura, falharam em manter essa zona de segurança estável, sem as tropas terroristas do Hezbollah e de outros grupos armados, e assim não conseguiram manter essa zona segura. E é diante desta invasão terrestre limitada de Israel que o país ele quer abrir uma zona segura de ao menos 20 a 25 quilômetros de extensão de suas fronteiras ao norte até o rio Litani. Isso, sem dúvida, é buscar restabelecer uma pacificação na região em comunhão com a Resolução 1701 da ONU. Israel nada mais e nada menos quer restabelecer a resolução que não foi respeitada pelas tropas terroristas do Hezbollah e também de outros grupos armados, por uma falha clara da própria ONU e do próprio Líbano, que não conseguiram afastar essas células malignas dos terroristas do Hezbollah no interior dessa zona segura, e assim eles conseguiram estreitar, diminuir esse espaço do seu território com o território israelense, estabelecendo, é claro, diversas zonas de lançamento de foguetes, de mísseis e de drones contra o território de Israel. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês sobre a invasão terrestre de Israel, limitada, sobre os objetivos que estão focados na Resolução 1701 da ONU, buscar uma pacificação da região, estabelecer uma pacificação também tanto para os libaneses quanto para os israelenses. Espero que tenham gostado, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.